Esperança 1. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2459, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, descreveu a diferença entre a verdadeira esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, e o pensamento positivo. A verdadeira esperança é quando alguém controla sua alma, evitando a desobediência de Alá, o Exaltado, e luta ativamente para se preparar para o além. Enquanto isso, o tolo pensador positivo segue seus desejos e então espera que Alá, o Exaltado, o perdoe e cumpra seus desejos. É importante que os muçulmanos não confundam essas duas atitudes para que evitem viver e morrer como um pensador positivo, pois essa pessoa tem grande probabilidade de ter sucesso neste mundo ou no próximo. O pensamento positivo é como um fazendeiro que não prepara a terra para o plantio, não planta sementes, não rega a terra e então espera colher uma safra enorme. Isso é pura tolice e esse fazendeiro tem grande probabilidade de ter sucesso. Enquanto isso, a verdadeira esperança é como um fazendeiro que prepara a terra, planta sementes, rega a terra e então espera que Alá, o Exaltado, os abençoe com uma colheita enorme. A principal diferença é que aquele que possui a verdadeira esperança se esforçará ativamente para obedecer a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. E sempre que eles escorregam, eles se arrependeram sinceramente. Enquanto isso, o pensador positivo não se esforçará ativamente para obedecer a Alá, o Exaltado, e em vez disso, seguirá seus desejos e ainda esperará que Alá, o Exaltado, o perdoe e cumpra seus desejos. Os muçulmanos devem, portanto, aprender a diferença fundamental para que possam abandonar o pensamento positivo e, em vez disso, adotar a verdadeira esperança em Alá, o Exaltado, que sempre leva a nada, exceto ao bem e ao sucesso em ambos os mundos. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7405. Um tipo específico de pensamento positivo que afetou as nações do passado e até mesmo a nação muçulmana é quando uma pessoa acredita que pode ignorar os comandos e proibições de Alá, o Exaltado, e de alguma forma alguém no dia do julgamento intercederá por ela e a salvará do inferno. Embora a intercessão do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, seja um fato e tenha sido discutida em muitos hadiths, como o encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4308, mesmo com sua intercessão, alguns muçulmanos cuja punição será reduzida por ela, ainda entrarão no inferno. Mesmo um único momento no inferno é realmente insuportável. Portanto, deve-se abandonar o pensamento positivo e, em vez disso, adotar a verdadeira esperança, esforçando-se praticamente na obediência a Alá, o Exaltado. O diabo convence aqueles que não acreditam no dia do julgamento de que, mesmo que isso ocorra, eles farão as pazes com Alá, o Exaltado, naquele dia, alegando que não foram tão maus, pois evitaram crimes graves como assassinato. Eles se convenceram de que seus apelos serão aceitos e serão enviados ao paraíso, embora não tenham acreditado em Alá, o Exaltado, durante suas vidas na terra. Isso é incrivelmente tolo, pois Alá, o Exaltado, não tratará a pessoa que acreditou nele e tentou obedecê-lo como aquela que não acreditou nele. Um único versículo apagou esse tipo de pensamento positivo. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 85. E quem desejar outra religião que não o isla, isso nunca lhe será aceito, ele na outra vida estará entre os perdedores. Finalmente, um muçulmano não deve adotar o pensamento positivo, acreditando que, como muçulmano, entrará no paraíso algum dia, mesmo que tenha que entrar no inferno primeiro, como consequência de seus pecados. Ninguém tem garantia de deixar este mundo com sua fé. Aquele que abandona a obediência sincera a Alá, o Exaltado, corre grande perigo de deixar este mundo sem sua fé. É importante entender que a fé é como uma planta que deve ser nutrida e cuidada,
por meio da obediência sincera a Alá, o Exaltado. Quando a planta da fé é negligenciada, ela pode muito bem morrer, deixando a pessoa sem nada para garantir seu sucesso em ambos os mundos. Esperança 2. Em um longo hadith divino encontrado em Sahih Bukhari, número 7405, Alá, o Exaltado, aconselha que ele haja e trate seu servo de acordo com sua percepção dele. Isso significa que se um muçulmano tem bons pensamentos e espera o bem de Alá, o Exaltado, ele, por sua vez, não os decepcionará. Da mesma forma, se uma pessoa abriga pensamentos negativos sobre Alá, o Exaltado, como acreditar que não será perdoada, então Alá, o Exaltado, pode agir de acordo com sua crença. É importante notar que há uma grande diferença entre a verdadeira esperança em Alá, o Exaltado, a qual este hadith se refere, e o pensamento positivo. O pensamento positivo é quando alguém falha em se esforçar na obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, abusando assim das bênçãos que lhe foram concedidas e ainda espera que Alá, o Exaltado, o perdoe e lhe conceda misericórdia em ambos os mundos. Isso não é esperança verdadeira, é apenas pensamento positivo. Isso é como um fazendeiro que falha em plantar sementes, falha em regar sua plantação e ainda espera colher uma grande colheita. A verdadeira esperança é quando alguém se esforça para obedecer a Alá, o Exaltado, e sempre que escorrega, ele se arrepende sinceramente, e então espera pela misericórdia e perdão de Alá, o Exaltado. Isto é como um fazendeiro que planta sementes, rega sua colheita, dedica esforços para manter a colheita saudável, e então espera por uma grande colheita. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, resumiu esta explicação em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2459. De modo geral, um muçulmano deve abrigar mais temor a Alá, o Exaltado, durante sua vida, pois isso previne pecados que são superiores à esperança que inspira alguém a realizar ações justas, especialmente do tipo voluntário. Mas durante períodos de doença e dificuldade, e especialmente na hora da morte, um muçulmano não deve ter nada além de esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, mesmo que tenha passado a vida desobedecendo-o, pois isso foi especificamente ordenado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2877. Esperança 3. Tive um pensamento que queria compartilhar. Estava pensando sobre uma coisa comum que muitas pessoas fazem, ou seja, colocar esperança nas pessoas. O problema com essa atitude é que, como as pessoas não são anjos, elas estão fadadas a cometer erros e ficar aquém das expectativas e esperanças das pessoas. Além disso, conforme os tempos mudam e cada pessoa progride em seu próprio caminho, que é separado do caminho de todos os outros, isso fará com que elas se preocupem com suas próprias coisas, como suas responsabilidades. Essa mudança geralmente faz com que elas decepcionem as pessoas que colocam esperança nelas, mesmo que não tenham a intenção de fazer isso. Esperar em pessoas que não são perfeitas geralmente leva à decepção. Um exemplo comum disso, especialmente na comunidade asiática, é quando os pais colocam esperança em seus filhos. Eles esperam que seus filhos escolham o caminho na vida que eles os aconselham, e esperam que seus filhos façam do cuidado de seus pais sua prioridade máxima. Embora os filhos devam definitivamente cuidar de seus pais, pois esse é seu dever, os pais não devem colocar sua esperança neles, pois isso pode frequentemente resultar em decepção. As pessoas devem, em vez disso, cumprir seus deveres para com Alá, o Exaltado, e para com as pessoas como Alá, o Exaltado, ordenou, e então depositar esperança em Alá, o Exaltado. Um muçulmano nunca deve esquecer que a fonte de toda ajuda é Alá, o Exaltado, e a criação é apenas um meio.
A fonte ainda pode ajudá-los, mesmo sem os meios que eles têm em mente, se ele assim escolher. Mas os meios por si só não podem ajudar sem a fonte. Se os muçulmanos colocarem seu foco e esperança nos meios, eles ficarão desapontados. Mas se eles colocarem na fonte, então nada pode impedi-los de ganhar o apoio de Alá, o Exaltado. Portanto, é importante que os muçulmanos coloquem sua esperança no lugar correto, que deve ser apoiado pela obediência a Alá, o Exaltado, o que envolve cumprir seus mandamentos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Então eles encontrarão a paz de espírito e a satisfação que desejam em ambos os mundos. Esperança 4. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatou o funeral de um muçulmano que cometeu pecados graves aberta e persistentemente. Embora não haja dúvidas de que a misericórdia de Alá, o Exaltado, é infinita e pode superar todos os pecados e desistir da esperança na infinita misericórdia de Alá, o Exaltado, é definido como descrença no capítulo 12 Yusuf, versículo 87. Na verdade, ninguém se desespera do alívio de Deus, exceto os descrentes. No entanto, ainda assim, é extremamente importante para os muçulmanos entenderem um fato. Um muçulmano não tem garantia de deixar este mundo com seu significado de fé. Um muçulmano corre o risco de morrer como um não muçulmano. Esta é a maior perda. Se isso acontecer, não é preciso ser um estudioso para concluir onde essa pessoa residirá no além. Isso pode ocorrer quando um muçulmano persiste em pecados, especialmente pecados graves, como beber álcool e deixar de oferecer suas orações obrigatórias, e chega ao fim sem se arrepender sinceramente de seus pecados. Esta é a razão pela qual os muçulmanos devem se arrepender sinceramente de todos os seus pecados e se esforçar para cumprir todos os seus deveres obrigatórios, pois esta é uma tarefa que eles podem cumprir sem dúvida. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá não cobra nada de uma alma, exceto o que está dentro de sua capacidade. Eles não devem ser enganados a acreditar que possuem esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado. Como a verdadeira esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, é apoiada pela obediência a Alá, o Exaltado, por meio de ações. Isso envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Deixar de fazer isso, e então esperar a misericórdia e o perdão de Alá, o Exaltado, não é esperança em sua misericórdia, é apenas um pensamento positivo, que não tem peso ou significado no Islã. Isso foi claramente alertado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2459. Esperança 5. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Neste mundo, uma pessoa possui muitas esperanças e muitos medos diferentes. Como resultado, as pessoas usam os recursos que lhes foram concedidos para obter suas esperanças e evitar seus medos. Mas o estranho é que no dia do julgamento, esses medos e esperanças desaparecerão e ninguém pensará duas vezes sobre eles, exceto pelo único medo do inferno e pela esperança do paraíso. É essa realidade que os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, entenderam, e foi uma das principais razões pelas quais viveram da maneira que viveram. Eles sabiam que todos os medos e esperanças mundanos seriam reduzidos a apenas um medo e uma esperança no dia do julgamento. Então, como resultado, eles transformaram suas esperanças e medos em uma esperança e um medo, enquanto ainda viviam na terra. Isso garantiu que eles usassem as bênçãos e recursos mundanos que lhes foram concedidos para obter sua única esperança do paraíso e escapar de seu único medo do inferno. Isso lhes permitiu obter paz neste mundo e no próximo. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Quem praticar o bem,
Seja homem ou mulher, enquanto for crente. Nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos a recompensa. Na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Isso não significa que não se deve temer ou esperar por nada além do paraíso e do inferno. Essa discussão significa que todas as coisas que se teme e espera neste mundo devem estar enraizadas no medo único do inferno e na esperança do paraíso. Em outras palavras, todos os medos e esperanças de alguém devem estar diretamente conectados ao medo único do inferno e à esperança única do paraíso. Todos os outros medos e esperanças devem ser descartados, pois não são importantes neste mundo, mesmo que isso não seja óbvio para uma pessoa, pois não serão importantes no dia do julgamento. Comportar-se dessa maneira aumentará o conforto e a paz de alguém neste mundo, e garantirá que esteja adequadamente preparado para escapar de seu medo único do inferno e obter sua esperança única do paraíso, no além. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.